Boa noite aos companheiros e companheiras aí. A gente atenta bem aí que os companheiros colocaram. Acho que só temos que mais adendar aí alguns pontos aí para complementar que os trabalhadores se movimentar na marra. Isso é inevitável. Queria colocar aí um ponto de concisão aí na situação da própria CUT, né? Uma, porque o movimento dos trabalhadores, no geral, ele é absorvido, inclusive, por essa burocracia que foi colocada em andamento pós-militar. Nós vivemos aí depois da década de 70 e 80. E o que significa isso a dizer? Se hoje a pressão que os trabalhadores sofrem e não conseguem avançar, é porque alguém conteve essa situação. E para que isso existisse, foi criado um mecanismo, né, onde a princípio foi colocado uma central única dos trabalhadores, que foi a CUT, na década de 80, né, no real em 1988, e dali as negociações internas levaram os trabalhadores a criar um mecanismo de oposição, inclusive, a essas linhas burocráticas que a CUT começou a desenvolver. Bom, nessa relação, o que aconteceu? Os trabalhadores começaram a mobilizar-se dentro das suas bases, e a burocracia, vendo isso acontecer, quando se adentra dentro do movimento operário, sindical, o que acontece? Lula, vendo que a crise da base operária estava começando a progressão, fez o acordo de centrais patronais, inclusive. A força sindical, inclusive, é uma força patronal, todo mundo sabe disso. O Paulinho da Força, inclusive, hoje ele está respondendo a alguns processos aí, mas a gente sabe que a burocracia, a direita, a burguesia sustenta lá por dentro e não vai fazer nada para os trabalhadores. Mas o que eu queria mais colocar aí é de que o problema do Wagner Freitas, isso aí já vem se desdenhando desde o projeto de Programa de Emprego PPE em 2015, quando ainda então a presidenta Dilma estava no governo, foi chamada-se as centrais sindicais para montar esse projeto que já era um esboço do segmento da aprovação trabalhista que está aí. Quer dizer, eles já tiravam dos trabalhadores os seus direitos em alguns momentos, e dali em diante, a reforma trabalhista foi para ser aprovada. Isso, inclusive, rompeu uma linha de muito significativo para os trabalhadores entender. E dentro dos Correios, inclusive, porque também somos dirigidos por uma central sindical, ou duas, porque tem duas centrais que desenvolvem um mecanismo, entre aspas, diz que defende os trabalhadores, né? Mas a sua burocracia não é levada bem a isso. O que nós temos que colocar de antemão é que há algumas semanas atrás foi feita uma reunião, inclusive, dentro da própria federação em Brasília, aonde eles, vendo que a crise está batendo no traseiro de todos também, porque é o que os companheiros aí colocaram, em algum momento, não adianta a gente ser o contrário, que Sérgio Moro vai fazer acordo com quem é oso para ele lá dentro, ou para o governo Bolsonaro para sustentar o regime que eles querem impor. Mas a grande maioria desse pessoal que está em sindicatos pequenos, mínimos, isso aí vai pro chilindró, não tem conversa. Eles vão usar, inclusive, as baionetas para fazer isso acontecer. Os camburões estão prontos para ser guardados todos e colocar ao viés pior do que o Lula. Porque o Lula hoje, de uma manifestação mínima, inclusive, de áreas que querem desenvolver uma situação para que ele não sofra a pena capital de morrer lá dentro da cadeia
do nada. Mas o trabalhador, o sindicalista ralé, esse aí não vai ter conversa, ele vai sofrer as consequências. Então, o que nós entendemos e colocamos em andamento aí nos últimos materiais que desenvolveu aí? Que a burocracia ela precisa acordar e pôr o carro em movimento antes que a vaca vá totalmente para o brejo. Então, quer dizer, alinhamos uma situação que os trabalhadores precisam se mobilizar, inclusive trazendo essa plenária para os dias 2 e 3 de fevereiro para São Paulo. Por que para São Paulo? Porque é onde vai ter visibilidade, onde os trabalhadores vão poder desenvolver um mecanismo de defesa contra o governo Bolsonaro. Não tem conversa. A gente sabe que vai ser dessa forma. A luta é de classes, e a classe da burguesia ela está totalmente desparafusada. Ela vai usar mecanismos profundamente arcaicos para chegar no trabalhador e desenvolver a militarização dos empregos, inclusive. Nos Correios, a gente já viu acontecer isso no passado. É só pegar os livros de história aí que você vai ver. Tem companheiros no Correio que ainda sofrem desses anos ainda, de perseguição na empresa, de não ter recursos para viver, inclusive, quer dizer que está passando necessidade. A anistia, inclusive, é a situação mais nevrálgica dos Correios. A gente vê companheiros aí por 20, 30 anos aí nas suas anistias e não consegue voltar para o Correio. Então, nós não podemos aceitar que a burocracia chegue aí e dê uma linha de negociação contra os trabalhadores, porque vai ser denunciado. Wagner Freitas, presidente da Secretaria de Federação, se associação às costas dos trabalhadores, nós vamos denunciar um por um. Não pode ser feito isso. O trabalhador tem que desenvolver esse mecanismo agora de luta, tirar o encaminhamento do Congresso, como o Sindicato de Minas Gerais está fazendo. Tem que desenvolver um mecanismo de defesa para a classe operária no geral. Não podemos aceitar que as perdas dos direitos sejam mais ainda afincas dos trabalhadores nesse momento. Nós não vamos aceitar acontecer dessa maneira. Então, a gente coloca trabalhadores. Dezembro, janeiro, não é mês de férias. Nós vamos ter que lutar para fazer o maior congresso da categoria no mês de fevereiro. Vamos fazer as caravanas andar no Brasil inteiro, chamar os trabalhadores no geral para fazer acontecer a vitória dos trabalhadores, e é nesse momento que nós chamamos todos aí a acontecer esse fator. Então não vamos abaixar a cabeça nesse momento, não. Nós vamos chegar, nós somos lutadores, e os lutadores têm essa luta. Abraço aos companheiros aí, uma boa noite.